Olá, muito boa tarde a todos, sejam de novo bem-vindos. Seguimos com mais um webinar com a duração de cerca de 30 minutos, tal como os outros que temos vindo a levar a cabo. No final, poderão todos colocar as vossas questões, as vossas dúvidas no chat levado a cabo para o efeito, que se encontra então neste momento aberto. De momento, vou-me encontrar com a minha atenção centrada nesta presente apresentação, pelo que no final guardarei algum tempo para responder às vossas dúvidas e às vossas questões. Hoje vamos falar então sobre a temática da perturbação de ansiedade generalizada e os efeitos da crise na exacerbação dos sintomas. Vou então começar com uma breve apresentação. O meu nome é Elisa Afonso, eu sou psicóloga clínica e da saúde, sou especialista em psicologia clínica e da saúde pela Ordem dos Psicólogos Portugueses e possuo também a especialidade avançada em psicogerontologia. Possuo um mestrado integrado em psicologia e, por outro lado, duas pós-graduações, uma na área das crianças e adolescentes e uma outra na área da psicogeriatria, portanto, a área dos idosos também. Ao nível do meu percurso profissional, neste momento, desempenho funções de psicóloga na NeuroImprove Clinic e, por outro lado, acumulo também funções num outro gabinete de apoio terapêutico, também como psicóloga. Possuo duas publicações, uma dedicada mais à área da terceira idade e uma outra ao crescimento e atividade fetal, como podem ver. Começamos então com o nosso índice, portanto, abarcando os temas de que vou abordar e falar mais aprofundadamente a seguir. Começarei então por fazer uma introdução à temática da ansiedade, o que é isto de ansiedade, em que é que consiste. Depois abordaremos a diferença entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica, portanto, as principais distinções entre estes dois tipos de ansiedade. Depois passamos aqui para o foco na perturbação da ansiedade generalizada, através da explanação das características principais desta perturbação. Seguem-se os efeitos da crise na ansiedade, portanto, esta presente crise e uma resposta de crise em geral, e como lidar então com esta sintomatologia decorrente da situação presente que presentemente vivemos. Então, começava por, tal como disse há pouco, vos introduzir ao conceito de ansiedade. Portanto, a ansiedade é uma situação global e globalmente falando, é uma sensação de nervosismo, de preocupação, de algum certo desconforto, sendo então uma experiência que todos presenciamos, que todos podemos achar normal e que todos já vivenciamos no nosso dia a dia. Portanto, todos nós já sentimos e devemos sentir a ansiedade para funcionarmos bem no nosso cotidiano também. Hoje em dia, assistimos a episódios de ansiedade e stress também muito frequentes e consequentes muitas vezes das demandas, das exigências profissionais, pessoais e sociais. Todos nós temos várias questões com as quais temos que lidar, seja ao nível da nossa família, temos que conjugar muitas vezes o cuidado da casa, o cuidado da nossa família com as tarefas também mais profissionais e, portanto, hoje em dia e cada vez mais se fala no stress decorrente dessas exigências e dessas situações. E, portanto, temos que desempenhar aqui um papel múltiplo no sentido de responder a todas estas demandas. E, portanto, esta necessidade de resolver problemas no nosso dia-a-dia, que é isto, no fundo, de que se trata, não constitui necessariamente uma preocupação excessiva, apesar de estarmos aqui a falar de questões de ansiedade, stress associado ao dia-a-dia, não constitui aqui muitas vezes algo bastante significativo no sentido de nós já estarmos a falar aqui, a roçar em algum tipo de grau excessivo e que nos impeça de resolver as situações e que nos bloqueie o dia-a-dia. Numa situação de crise, por outro lado, podemos estar a assistir ao exacerbar de alguns sintomas que interferem na nossa qualidade de vida. E é preciso e é importante também salientar que
este exacerbar de alguns sintomas que interferem na nossa qualidade de vida são de facto importantes para que nós tenhamos um bom funcionamento, apesar da situação estressante, neste caso concreto que vivemos, e é importante também que nós tenhamos presente e em mente que o facto de esta ansiedade decorrente desta situação de crise ser normal, porque é uma resposta, de facto, a uma situação preocupante. Portanto, não estarmos aqui a patologizar demasiado. Relativamente então ainda à ansiedade, esta desempenha uma função adaptativa e de proteção. A ansiedade dita normal, como eu vos falei há pouco e como tenho vindo a falar. Portanto, esta ansiedade e a função essencial da ansiedade é impelir a ação, fazer com que nós estejamos motivados para desempenhar um papel de facto ativo nas nossas tarefas do dia a dia, nas tarefas a que nos propomos. E, portanto, consequentemente também a preparar-nos para os processos de mudança. Eu chamava agora a vossa atenção aqui relativamente a este gráfico que podem ver do lado esquerdo e que nos mostra precisamente esta relação entre a ansiedade e o desempenho. Ora, nós podemos ver que existe aqui uma ansiedade ideal, portanto, neste pico da nossa curva, e que nos vai proporcionar um melhor desempenho nas nossas tarefas, nas atividades a que nos propomos fazer. E, portanto, neste caso, existe aqui um desempenho ótimo, que nos impele, então, a esta ação, mas, por outro lado, se nós nos colocarmos no extremo esquerdo deste gráfico, poderemos verificar também que uma baixa ansiedade leva-nos a situações de maior prostração, mais sono inclusivamente, impelindo-nos também evitando, fazendo com que nós não consigamos, por outro lado, fazer as tarefas às quais nos propusemos. Portanto, um baixo nível de ansiedade é prejudicial, tal como é também um elevado grau de ansiedade. Portanto, no caso do elevado grau de ansiedade, nós temos então um comprometimento por grande ansiedade em que nos leva muitas vezes ao bloqueio, ao contrário do que é esta situação que eu acabei de explicar de baixa ansiedade, que não nos permite, sim, também agir, portanto, fazer as tarefas a que nos propomos, mas de uma forma mais calma. Ou seja, se por um lado nós precisamos de níveis ótimos de ansiedade para funcionar, caso contrário estamos tão prostrados, tão relaxados que não o conseguimos fazer, por outro lado, esta ansiedade elevada também pode ser prejudicial no sentido de nos bloquear precisamente para essas tarefas. E daí a necessidade, então, desta ansiedade ideal no nosso melhor desempenho das várias tarefas com as quais nos confrontamos no nosso dia a dia. Passando então aqui para ainda a ansiedade e o stress do dia a dia. Portanto, a ansiedade é então vista como um conjunto de sintomas físicos, os quais nós sentimos, passa a redundância, fisicamente, como as tremuras, como a sudorese, como a taquicardia, e por outro lado, de pensamentos associados, de sintomas também psicológicos associados, que surgem então quando as pessoas se sentem perante uma situação que avaliam como sendo desafiante. E eu queria chamar a atenção aqui para esta questão do desafiante, pois, por um lado, nós podemos estar aqui mediante uma interpretação precisamente que nos impele à ação em pessoas que de facto necessitam desta ansiedade constante para realizarem determinadas tarefas, e isto sempre no sentido positivo, neste caráter da ansiedade que eu referi há pouco, portanto, sendo desafiante no sentido positivo, sendo desafiante no sentido de aumentar a nossa ação, aumentar o nosso comportamento. Por outro lado, também o poderá ser da forma como nós interpretamos, e se o interpretarmos de forma negativa, pode ser de facto também algo que gere algum bloqueio, impedindo consequentemente então a nossa realização.
Ao nível então, e roçando aqui já, falando um bocadinho sobre a ansiedade patológica, então quando é que esta ansiedade passa a ser patológica? Até ao momento nós distinguimos essencialmente a ansiedade dita normal, mas existe um período, e tendo em mente ainda o gráfico que foi apresentado, a partir do qual, se vocês bem se recordam, em que esta ansiedade já passa a ser de um grau mais, adotando a questão das cores, já passa a ser de um grau mais avermelhado, digamos assim, já passa a ser mais prejudicial. E a partir deste momento passa a ser então patológica quando os sintomas são, por um lado, intensos e por outro lado, recorrentes, prejudicando então assim o normal funcionamento da pessoa. Portanto, existe uma percepção de uma ou mais situações como sejam ameaça e incapacidade de resolução de problemas e, portanto, existe a consequente paralisação a prejudicar aqui o normal funcionamento da pessoa. Relativamente, e já que estamos a falar na questão da patologia, estamos a falar também em perturbação. E quando nós falamos em perturbação da ansiedade, podemos nos referir a um leque imenso e vasto de perturbações nesta área. No entanto, e tal como eu referi inicialmente, este tipo de webinar, portanto este webinar em concreto vai distinguir neste caso a perturbação de ansiedade generalizada. E o que é isto da perturbação de ansiedade generalizada? Normalmente esta perturbação começa frequentemente na infância ou adolescência, mas pode ter início em qualquer idade, portanto, ocorre em cerca de 3% dos adultos e a maior parte são mulheres, portanto, aqui a faixa etária, portanto, a faixa feminina com mais probabilidade de obter este tipo de diagnóstico. Nesta perturbação, as preocupações mais comuns são várias, portanto, daí o nome generalizada. Generaliza-se então aqui a várias temáticas, a responsabilidades familiares, a responsabilidades económicas, a questões de preocupação com a saúde, com a própria segurança e dos outros, portanto, dos familiares, etc. O que distingue aqui também de um outro tipo de perturbação, que é a fobia social, em que a preocupação é de facto o facto de ser bem percepcionado pelas outras pessoas e ser bem avaliado, o receio da rejeição também relativamente a situações que impliquem alguma avaliação. E, portanto, se por um lado na fobia social nós temos aqui um medo mais restrito relativamente a estas questões de avaliação pelos outros, na perturbação da ansiedade generalizada nós temos aqui uma ideia de preocupação e uma preocupação realmente transversal a estas várias responsabilidades que eu vos falei há pouco. Portanto, aqui o foco da atenção permanece então vigilante para uma situação futura, ou seja, a capacidade de resolução de problemas, para já as pessoas estão consequentemente preocupadas com várias situações e, por outro lado, quando se vêem face à resolução dessas preocupações, estão de facto já preocupadas com outra situação, com outra tarefa que tenham que fazer posteriormente, e há aqui então uma antecipação ansiosa daquilo que é o futuro e daquilo que as espera no futuro. Existe então a presença de nervosismo e preocupação excessivos em relação a diversas atividades ou acontecimentos. E, portanto, reportando-nos agora aqui a este gráfico, nós temos a perturbação da ansiedade generalizada como a ideia de que a pessoa será avaliada relativamente a circunstâncias profissionais, por exemplo, e rejeitada por não conseguir realizar da melhor forma realmente essas tarefas. O que vai ter consequências em termos de reações fisiológicas e emocionais, portanto, ao nível das reações fisiológicas, a questão dos tremores, a questão da taquicardia, a questão da sudorese, portanto, todas aquelas reações físicas que de facto são decorrentes destas perturbações de ansiedade em geral e que não são exceção na perturbação da ansiedade generalizada, e outro tipo de reações também emocionais que aumentam de facto esta ansiedade, esta preocupação relativa a todas estas temáticas. Por sua vez, e muitas vezes, origina também uma resposta de evitamento de fuga, ou seja, a pessoa está tão circunscrita às suas preocupações, neste caso a preocupação também com o seu desempenho, com a sua avaliação, que de facto há períodos em que evita muitas situações
ou existe a fuga, de facto, a essas situações também. Em termos de características da perturbação, portanto, a ansiedade e preocupação, como já foi também referido, excessivas, volto a dizer que aqui existe um caráter de intensidade e frequência dos sintomas, e é isto que distingue realmente a patologia de algo normal, da ansiedade que eu referi inicialmente, acerca então de vários acontecimentos ou atividades. E esta preocupação é então desproporcional relativamente à situação que a pessoa tem que enfrentar. A forma como a pessoa lida com a preocupação não reduz eficazmente, então, a ansiedade sentida. Muitas vezes as pessoas, de facto, estão preocupadas, antevêem, como eu digo também, uma determinada situação e antevêem de uma forma negativa, mas se de facto essa situação ocorrer e ela for bem sucedida, estão com, de facto, o foco da sua atenção numa próxima situação. Eu vou-vos dar um exemplo muito concreto, isto realmente um exemplo muito específico também, que é o facto de, chamando um bocadinho aqui a uma das áreas que de facto eu também tenho estudado, que é relativamente, por exemplo, à gravidez. Um destes exemplos específicos é, por exemplo, a preocupação da pessoa, neste caso uma senhora, uma mulher, engravidar. Portanto, até lá ela está preocupada em engravidar e pensa de facto que não consegue. A partir do momento em que essa situação é conseguida, portanto ela consegue engravidar, o foco da preocupação dela já vai poder ser relativamente ao término da gravidez, ou seja, se vai conseguir levar a gravidez avante. E no caso de conseguir, o foco poderá ser, por exemplo, no caso de, e a preocupação dela vai ser, será que eu vou ser boa mãe a partir do momento em que o meu bebê vai nascer? Portanto, isto para vos explicar o quê? De uma forma muito específica, que preocupação gera alguma resolução, sim, e quando é gerada esta resolução, é gerada uma nova preocupação. Portanto, digamos que estas pessoas estão constantemente, e passo agora a uma expressão corrente, ligadas à ficha relativamente às suas preocupações e relativamente às suas tarefas. Ao nível de características então da perturbação, nós temos sintomas frequentes e intensos como a agitação, o nervosismo e a inquietação, portanto a pessoa não consegue parar quieta, tradutora destes pensamentos que constantemente assolam a sua cabeça. A fadiga fácil, por outro lado, também são pessoas que demonstram muitas vezes cansaço. Dificuldades de atenção, de concentração, muitas vezes a preocupação é de tal forma que a pessoa está concentrada de facto naquela temática, naquela tarefa específica e não muitas vezes naquilo a que, ou noutra tarefa a que as outras pessoas ou que lhe propõem. A irritabilidade também é aqui muito presente nesta perturbação. A consequente tensão muscular, nós sabemos que decorrente da ansiedade o nosso corpo tem propensão para ficar mais tenso e consequentemente menos relaxado e depois muitas vezes podem aparecer de facto dores musculares associadas a esta permanente tensão física. E, por outro lado, também as perturbações do sono são frequentes na perturbação da ansiedade generalizada. Isto, por um lado, pode-se traduzir na dificuldade em iniciar o sono, portanto, começar a dormir, a adormecer, no adormecer, ou então, por outro lado, na interrupção do sono através de acordares constantes durante a noite ou até mesmo alguns pesadelos associados com estas preocupações, estas tarefas com que a pessoa se vê confrontada. Relativamente aos efeitos da crise na ansiedade, nós sabemos que a crise é de facto uma resposta, ou é tradutora, aliás, de uma resposta e engloba de facto uma interrupção do nosso equilíbrio psicológico. Portanto, a partir do momento em que nós nos vemos confrontados com uma situação de crise, a palavra ansiedade vem normativamente, isto de forma normal, e preocupações são normais que aconteçam. E, portanto,
Por outro lado, é normal que este equilíbrio psicológico seja interrompido decorrente destas preocupações, desta situação, e também, da mesma forma, os mecanismos de coping são alterados, ou seja, a forma como nós resolvemos as situações do nosso dia a dia passa a assumir mais um caráter emocional, digamos assim, do que propriamente centrado na resolução de problemas, muito embora nesta altura e nesta situação em que nos vemos confrontados. É normal, de facto, que as nossas preocupações sejam legítimas, que a nossa explicação dos factos de forma racional tenda a ser mais pessimista, porque de facto é a situação em que nós nos vemos confrontados, com a qual nós nos vemos confrontados neste momento. No entanto, é de facto necessário também pensarmos que é uma resposta então normal a uma situação de crise. E isto porquê? Porque todos nós nos vemos preocupados, todos nós nos vemos com notícias de facto que para já ainda não são as melhores e que nós gostaríamos de ouvir. E portanto é normal que haja uma evidência de ansiedade ou até mesmo quando esta situação é mais prolongada, alguma disfunção. Como lidar então com esta ansiedade? Impõe-se a questão. Em primeiro lugar, é muito importante que nós tenhamos em mente realmente manutenção da nossa saúde mental, através de várias distrações que nós possamos ter, através de vários passatempos que possamos adotar, de forma a mantermos a nossa mente ocupada e de facto tentar reduzir também ao máximo, tanto quanto possível, como é óbvio, esta nossa preocupação e o nosso foco da atenção para a preocupação. No entanto, é também importante sublinhar que a sobrecarga emocional, muitas vezes nestas situações, e a exaustão das pessoas são sentimentos expectáveis nesta fase. Há bocado eu falava-vos relativamente ao conjunto de demandas que, de facto, nós temos que lidar no nosso dia-a-dia e, portanto, situações de família, temos que lidar com a família, neste momento temos que lidar com o nosso trabalho em casa, o teletrabalho, com crianças pequenas, com realmente as lides da casa e, portanto, é normal que todas estas exigências com as quais nos vemos perante neste momento sejam também tradutoras de alguma sobrecarga emocional. Portanto, são muitas tarefas, são muitas preocupações, sim, são muitas respostas com que as pessoas se veem, de facto, a fazer frente e a ter que resolver. E, portanto, por outro lado, é também importante abandonar os pensamentos negativos e autocríticos, ou seja, apesar de, como eu vos dizia há bocadinho também, nós neste momento termos uma visão ou devermos ter uma visão mais realista, significa que é uma visão sim de preocupação, que ainda não é uma visão completamente segura daquilo que nos vai esperar amanhã e positiva neste caso. É importante que nós de facto tentemos também ter alguma esperança, não é? Esta situação tal como surgiu, também é importante nós pensarmos que um dia mais tarde, e adotando obviamente todas as medidas de segurança, nos vamos ver de facto livres dela, não só nós, como também os nossos familiares, os nossos amigos, portanto aqueles que nos são mais queridos, e tentar também fomentar aqui algum otimismo relativamente ao futuro. Por outro lado, é também importante manter as rotinas de uma forma geral. Claro que neste momento esta questão das rotinas vê-se de forma diferente do que era antes de nós estarmos confinados ao nosso espaço, mas de facto é importante continuar a manter as rotinas tal como nós anteriormente mantínhamos, e portanto rotinas essas de higiene pessoal, de limpeza da casa, de tarefas, sejam elas relacionadas com o trabalho ou não, e portanto não só connosco também como com aqueles que partilham o nosso espaço, e de facto é importante termos uma visão, ou uma antevisão neste caso, daquelas tarefas com as quais nós nos vamos confrontar no dia seguinte, tanto mais não seja para termos algum controle, tanto quanto possível, do nosso dia e organização também consequentemente.
Depois é importante também manter o contacto frequente com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos entes queridos, no fundo, através, por exemplo, das videochamadas, das chamadas de voz. Hoje em dia, uma multiplicidade já de soluções com as quais nós nos vemos confrontados e, portanto, aproveitar para, já que não podemos estar em contacto com muitos dos que nos são queridos, aproveitar também a tecnologia a nosso favor. E, por outro lado, também efetuar passatempos para nos mantermos distraídos, passatempos esses que passam por ver televisão, jogar alguns jogos, mesmo com os mais pequenos, e será uma forma também de os mantermos ocupados e de lhe dedicarmos um tempo de qualidade, que é tão importante também, e que neste momento, apesar de tudo estar mais, pronto, termos estas notícias mais negativas relativamente à situação atual, é importante que nós pensemos que, por exemplo, este é um ponto bastante positivo, o tempo, e que podemos e devemos aproveitar com as nossas crianças o tempo que nós estamos com elas e o tempo de qualidade. Por outro lado, é também importante que nós tenhamos em conta algumas questões, que é evitar as bebidas alcoólicas, no sentido de lidar então ainda com esta ansiedade, evitar bebidas mais excitantes contendo cafeína, fazer uma alimentação saudável, praticar exercício físico regularmente, organizar-nos, portanto, organizarmos o nosso dia de forma a que nós também possamos ter realmente um maior controle sobre aquilo que fazemos e estarmos ocupados para o efeito, ter períodos de descanso também, ser assertivo, não acumular demasiadas tarefas e saber dizer não quando de facto nós não conseguimos fazer mais do que aquilo que já fizemos e, portanto, contribuir então, como eu dizia há bocadinho, também para a nossa saúde mental. E por vezes, porque não, o facto de muitas vezes neste momento nós estarmos a ter reuniões, formações ou outro tipo de atividades por teletrabalho, podemos e devemos de facto cuidar de nós, cuidar da nossa aparência, e isso também é muito importante e é muito positivo. E por outro lado também aproveitar tanto quanto possível os fins de semana, os tempos de descanso, para de facto reservarmos algum tempo também para nós próprios, que é também tão importante. Depois, por outro lado, é importante ao nível mais da esfera cognitiva, ou seja, dos nossos pensamentos, compreendermos o que alimenta as nossas preocupações, o que é que está na origem da minha preocupação, com o que é que eu estou preocupada hoje, de forma a que nós possamos realmente perceber o que é que nos indaga, o que é que é a fonte da nossa ansiedade, e por outro lado, ao analisar, também podemos estar aqui a estabelecer algum tipo de respostas relativamente a esta nossa situação mais ansiosa no momento. Depois, uma outra situação e uma outra estratégia, aliás, ou duas estratégias importantes também a ter em conta, são o facto de praticar técnicas de relaxamento e, por outro lado, técnicas de respiração diafragmática. A respiração diafragmática, particularmente, é importante no sentido de nós, sim, reduzirmos a ansiedade. Estamos a falar de algumas dicas para lidar com isso, mas essencialmente porque repõe os níveis de oxigênio no nosso organismo e afasta, digamos assim, diminui os níveis também de dióxido de carbono, fazendo com que nós estejamos prontos, aptos a fazer frente a um conjunto de sintomas físicos, por exemplo, a diminuição do ritmo cardíaco e, por consequência, também a proporcionar um maior relaxamento, uma maior oxigenação do corpo. Por outro lado, também é importante procurar dormir o número de horas necessárias. Falamos há bocado também que muitas vezes o sono nas perturbações de ansiedade está aqui de alguma forma alterado, e é importante de facto, com estas dicas todas que também já vos falei, procurar e manter uma boa higiene do sono. É também muito importante para fazer face então a esta situação. Outras dicas não menos importantes, aliás, também muito, de facto, em conta para esta situação que nós
a ter em conta para esta situação que nós vivemos é o facto de se manter informado através de fontes de informação fidedigna. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, a própria Direção-Geral de Saúde, portanto, que estão constantemente, no caso desta última, a emitir comunicados acerca das situações atuais. No entanto, estas informações também é conveniente que não sejam demasiadas no sentido de as pessoas não ficarem alarmadas com esta situação e, portanto, costumo dizer que nem sequer o 8 nem o 80, ou seja, ficarmos informados sim, mas de forma a que estas nossas preocupações, se já estão lá latentes e é evidente que estejam e é normal que estejam, não fiquem de facto mais exacerbadas. E por outro lado é importante aceitar a incerteza e motivar-se para a mudança. Eu costumo dizer que todos os dias nós nos vemos confrontados com um conjunto de incertezas, não é? No dia seguinte, nós, por muita antecipação que nós tentemos fazer e muito controle que nós tentemos fazer acerca, quanto mais não seja do nosso dia a seguir, já não estou a falar no próprio futuro a longo prazo, mas de facto há um conjunto de situações com as quais nós não conseguimos ter o controle. Felizmente ou infelizmente, também como eu costumo dizer, nós não temos uma bola de cristal e, portanto, é importante nós aceitarmos esta incerteza e lidarmos e vivermos dia após dia com as situações que nos vão, com que nos vamos vendo defrontados ou confrontados neste caso. E, portanto, apesar das situações, apesar das dificuldades ou de aquelas situações menos boas, com que muitas vezes, ou mais estressantes, mais fonte de ansiedade, como tenho vindo a dizer, é importante também que isto não seja um entrave para nós funcionarmos a curto ou a longo prazo. E, portanto, daí é também importante que nós continuemos sempre motivados para novas perspectivas, novos comportamentos, novas tarefas, novos desafios. Gostava então de vos dizer também e deixar aqui uma nota final, relembrando que então este webinar foi preparado para disponibilizar informação e estratégias a ter em conta neste caso específico, pretende então ajudar-se, contudo, a expor as pessoas que nos procuram. Eu estou disponível para questões diretas e de resposta curta através do meu e-mail, elisa.afonso@neuroimprove.pt. Seguidamente, vou de facto responder a algumas questões do chat que vocês já possivelmente me colocaram ou me vão colocar ainda, portanto estejam também à vontade para o fazer. No entanto, ressalvo aqui que serão apenas algumas respostas às quais eu vou responder neste momento e durante a realização deste webinar, por questões, como podem compreender, também de tempo. Pelo que as restantes, eu então relembro que será importante vocês colocarem através do e-mail referido. E, portanto, estas questões poderão ser expostas até ao final do dia de hoje e sendo que me comprometo a responder às mesmas com a maior brevidade possível. Vamos então abrir espaço para algumas questões aqui do chat. Eu vou aproveitar aqui, eu estou, como já referi, estou aqui a ler as vossas questões, as vossas dúvidas, os vossos testemunhos, e estou aqui a ler a pergunta, ou o testemunho neste caso, de Vânia Branhas, que nos diz que está sempre preocupada com tudo e esgotada psicologicamente. Irrita-se tanto que só lhe apetece gritar e desligar das responsabilidades. É seguida, de facto, por uma
colega, uma psicóloga, mas sente necessidade de medicação para controlar. Portanto, neste caso, o facto de, e deixe-me parabenizá-la, Vânia, pelo facto de também já ter procurado alguma ajuda, porque de facto, como eu disse há pouco, a intensidade e a frequência destes sintomas, por aquilo que refere, parece-me que poderão ser significativos, mas isso obviamente só conhecendo o caso em si, ou tradutores de alguma ajuda também ao nível psicológico. No entanto, quando de facto esta ajuda não consegue, ou tendo em mente que não consegue controlar algumas situações do cotidiano, é importante fazer, sim, quanto mais não seja um despiste, uma avaliação médica para avaliar de facto esta necessidade ou não de uma medicação complementar, sim, e sempre parece-me, na minha opinião, a esta intervenção psicoterapêutica de que está a usufruir. Neste momento, estou também a ler aqui um outro testemunho de Daniela, que nos refere sofrer de ansiedade crónica e com ataques de pânico e depressão. Atualmente está a atingir o limite e, na opinião dela, portanto, ela pede de facto aqui esta opinião. O que me parece é que de facto também será importante consultar um profissional, uma vez que esta ansiedade já poderá ter, e este humor, não é? Neste caso, quando refere aqui a questão da depressão, de facto parece-me importante pedir aqui a ajuda de um profissional, ao nível da psicologia concretamente, para de facto poder ajudar, e ressalvo aqui que nós, Neuroimprove Clinic, temos atualmente disponível este serviço que funciona neste momento e por razão das circunstâncias online, portanto é disponibilizada aqui esta ajuda também online, seja para situações relacionadas com a ansiedade, e quando falo ansiedade falo num espectro geral também, portanto de ansiedade crónica, ataques de pânico, todas as situações em que de facto estejam relacionadas com a ansiedade e se vejam na iminência de algum tipo de apoio, nós estamos disponíveis, seja relativamente a outros quadros que achem por bem consultar aqui um profissional. Neste momento temos, como digo, então, consultas online para este efeito e para qualquer outro tipo de ajuda ao nível da psicologia, e daremos com toda a certeza uma resposta eficaz, estou certa disso, em relação a estas situações que nos espero sejam feitas chegar. Neste momento, e tendo em conta que todos os comentários que eu estou a ver são essencialmente de felicitações, de agradecimentos, eu pedia-vos então novamente que endereçassem as vossas questões, as vossas dúvidas, o pedido de opinião relativamente a situações específicas, por e-mail e para o e-mail que eu vos apresentei anteriormente. Muito obrigada pela vossa atenção, resta uma boa tarde e uma boa semana. Obrigada.